Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a nota do embaixador americano para a ONU que acusa Brasil, Índia e China de serem responsáveis pelas mortes de ucranianos por conta do que esses países continuam fazendo. Tá aí, ó, tá chegando o preço do diesel sujo de sangue, do fertilizante sujo de sangue, desse negócio de fazer negócio com países invasores. Eu tenho avisado aqui no canal, desde o início eu cubro a guerra da Ucrânia, desde o primeiro dia dessa invasão, lá em 24 de fevereiro de 2022, e eu sempre deixo claro isso. Aqui no Brasil o pessoal tem uma tendência de ver isso, isso não é uma coisa importante não, eles estão brigando lá longe, não tem nada a ver. Não, isso é a Terceira Guerra Mundial, isso é o Hitler da nossa geração que está acontecendo, que é o Putin tentando invadir um outro país e matando pessoas inocentes. Quem ficar parado nessa história, quem não assumir um lado correto nessa história, vai ficar marcado como eixo do mal, vai ficar marcado como do lado errado da história. E agora, isso está sendo trazido contra o Brasil. E o Lula, o governo do Lula, já, como era de se esperar, já está respondendo da maneira mais absurda possível, dizendo que isso é bravata da OTAN, que não vai aceitar a bravata da OTAN, ele não aceita dos Estados Unidos, não aceita de ninguém. Está agindo como faz o cara da Venezuela. O Maduro também diz que não aceita, não, que a soberania da Venezuela, que a gente não vai aceitar, coisa e tal. O problema é que eles sabem que já estamos numa ditadura, né? E este é o problema. O Brasil está numa ditadura errada. Olha só onde o pessoal da isentosfera de São Paulo colocou a nossa situação com aquela ideia de que, ai não pode Bolsonaro, temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo. O Bolsonaro imita doentes de Covid, então é inaceitável. Temos que botar o Lula para resolver a questão do Bolsonaro. Olha a situação em que vocês nos colocaram nesse país, hein? Essa notícia foi sugerida por Labubu, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Estados Unidos culpam o Brasil por mortes na Ucrânia devido a negócios com a Rússia, né? O embaixador dos Estados Unidos na OTAN, tem a imagem dele aqui? Não tem a imagem dele aqui, mas tem aqui, ó. Esse rapaz aqui, o Matthew Whitaker, é o embaixador americano na OTAN, e vocês sabem, como a gente tem falado, os Estados Unidos, o Trump já falou que vai botar tarifa de 100% em países que negociem com a Rússia energia, né? Ou seja, petróleo, gás, diesel, o que quer que seja, né? E falou abertamente em 3 nomes, Brasil, Índia e China. Por quê? Porque são os grandes consumidores de energia russa. A China importa 50% do petróleo exportado pela Rússia, a Índia importa 38% do petróleo exportado pela Rússia e o Brasil importa óleo diesel em grandes quantidades também. O maior comprador de óleo diesel da Rússia é o Brasil. E eu venho falando isso aqui para vocês há um tempão. Óleo diesel sujo de sangue. Ai, mas Peter, eu quero pagar baratinho no óleo diesel, não interessa onde é que está vendo. Isso vai dar merda, isso vai dar problema. Tal como o fertilizante também, tá? O fertilizante sujo de sangue do Bolsonaro também estava errado desde o início. Eu critiquei Bolsonaro pra caramba por conta disso, né? Esse pessoal aqui no Brasil tem essa tendência de ver a coisa como muito mais longe. Tá chegando perto a coisa, tá chegando perto por quê? Porque o governo brasileiro agora não tem mais apoio na Europa, não tem mais apoio nos Estados Unidos, não tem mais apoio em lugar nenhum. Tem um monte de gente na alta cúpula do governo brasileiro querendo ir para o caminho Venezuela, se fechar totalmente como o Maduro está fechando lá. Ah não, que a gente vai fazer negócio com a China e com a Rússia e com o Irã e com a Venezuela e vamos ficar muito bem. Não vai ficar não, tá? Vai ficar muito mal. É lógico, a elite vai sempre ter dinheiro no final das contas, né? A elite sempre é elite. Mas a população, se prepare, meu amigo, engordem seus cachorros, engordem seus gatinhos, porque a coisa vai ficar feia aqui. O embaixador dos Estados Unidos na OTAN, então, culpou a China, a Índia e o Brasil pela morte de civis na Ucrânia. Aqui, o que ele falou aqui, ó. Cada noite vemos ataques recorde na Ucrânia contra cidades e civis. Mas se recordem, isso só é possível graças a China, Índia e Brasil, que compram petróleo e gás russo. Assim que diria que muita da responsabilidade pelas mortes dos civis, especialmente, recai sobre esses países que compram petróleo e gás russos. E eles também poderiam, por fim a essa guerra, poderiam criar uma situação que levaria a Rússia à mesa de negociação para terminar essa guerra. Bastaria parar de comprar energia da Rússia, né?
Então a gente já sabe que já está essa ameaça da OTAN colocada de 100% de tarifas. O 18º pacote de sanções da Europa foi aprovado hoje lá. Não inclui ainda tarifas secundárias para Brasil, Índia e China. Foi aprovado hoje, já está em vigor. Ele foca principalmente na frota de petroleiros, chamada frota cinza de petroleiros da Rússia, que são navios que estão sem registro, sem seguro, sem nada, que mudam de nome o tempo todo, que é típico de usado por contrabandistas e coisa e tal, que a Rússia tem usado para vender o petróleo dela, né? E repara uma coisa, isso daqui ainda pode atingir o Brasil, tá? Porque uma das coisas que tem nesse pacote de sanção é justamente referente à questão de falsificação de origem de petróleo. E existe a suspeita, a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, de que o Brasil e a Venezuela estejam acobertando petroleiros russos. O que é isso? O petroleiro sai lá da Rússia, aí passa em determinado momento, muda o nome para dizer, ah, não estou vindo da Rússia, não estou vindo do Brasil, estou vendo esse petróleo aqui do Brasil. Eles não podem fazer isso sem uma nota fiscal brasileira, sem ter conivência de alguém aqui no Brasil, de algum governo aqui no Brasil. Eles já fazem isso com a Venezuela, estão fazendo agora com o Brasil também. É a questionamento que existe. Estão achando estranho isso. Porque aí, tendo o petróleo vindo do Brasil, o petróleo vindo do Brasil não tem sanções, pode chegar até a China, pode chegar até a Índia. Existe, então, mesmo este pacote de sanções pode acabar afetando o Brasil, mas apenas se o Brasil estiver fazendo esse tipo de coisa. A gente não tem certeza se está fazendo esse tipo de coisa. O principal do pacote é diminuir de 60 dólares para 47 dólares o máximo que a Rússia pode vender o petróleo dela. Então, existe um nível mínimo. A Rússia pode continuar vendendo petróleo para a China e para a Índia, mas tem que ser abaixo de 47 dólares. Isso garante prejuízo para a Rússia, porque os postos de petróleo na Rússia, a Rússia explora muito petróleo desde a época da União Soviética, então já esgotou as principais reservas que a Rússia tinha ali na região do Cáucaso, do Rio Volga e coisa e tal, que eram grandes reservas que havia, já foram totalmente exploradas, já não tem mais nada. O petróleo que a Rússia tem agora é cada vez mais em latitudes nortes, né, lá perto da Sibéria e coisa e tal, então é cada vez mais caro de extrair, porque é muito caro você extrair petróleo no frio, tem toda uma quantidade de problemas, problema de fragilidade de metais em baixas temperaturas, tem todo um problema da expansão térmica e coisa e tal, enfim, é bem complicado esse negócio, mas com petróleo acima de 60 dólares, a Rússia consegue ganhar algum dinheiro, abaixo de 60 dólares ela não ganha. Então 47 dólares, a ideia é justamente impedir que a Rússia continue essa guerra. O que o pessoal do G7 está falando aqui é absolutamente verdadeiro. Enquanto tiverem países tentando fraudar as sanções russas, comprando petróleo da Rússia, esses países estão garantindo a morte de civis na Ucrânia. É um absurdo completo essa guerra, é um absurdo completo. O Brasil está com essa posição tão isenta numa guerra que é obviamente uma guerra de agressão. Ou seja, eu entendo que o Brasil tem um histórico de pacifismo, de não querer se envolver em guerras, e eu acho isso muito positivo. Realmente o Brasil não deve tomar partido de qualquer guerra por qualquer coisa. Mas é o que eu falo para vocês, em determinadas situações, a maior parte das guerras tem zonas cinzas absurdas que você não sabe se é, se não é e coisa e tal. Essa guerra não tem isso, essa guerra é muito claramente uma invasão de um país por outro sem nenhuma justificativa. Os russos inventam coisas como, a expansão da OTAN. A OTAN é uma aliança defensiva, a OTAN não ataca ninguém, a OTAN só responde em caso de ataque, de ser atacado por alguém. Então não tem lógica nenhuma isso, é uma guerra imperialista, porque os russos, o Putin quer a Ucrânia para eles. O Putin ressente o fato de que a Ucrânia se tornou independente em 91 e que, mais do que isso, que ela quer entrar para a União Europeia. O Putin não aceita esse tipo de coisa. Então este é o problema dessa guerra, é uma guerra imperialista que não tem nenhuma lógica, né? E as pessoas que estão sendo mortas nessa guerra estão sendo mortas por culpa de você aqui no Brasil, minha inclusive, que continuamos usando óleo diesel sujo de sangue por aqui, graças a esse governo idiota de merda que tá aí, né? Aí o Mauro Vieira falou que não, o Brasil não pretende dialogar com a OTAN por ameaça descabida. Segundo ele, não que... Soberania! Não vamos discutir com a OTAN, não vamos fazer nada com a OTAN, não. Vamos continuar comprando diesel da Rússia e matando pessoas na Ucrânia. O Lula fica com essa história também de que não, neutralidade, mas foi lá beijar o saco do Putin lá no 9 de maio lá e nunca sequer
procurou o Zelensky para conversar, né? Às vezes que conversou com o Zelensky foi forçado por outros parceiros e não teve nada. O Putin não, o Putin Lula foi lá, abraçou o Putin. O Putin chegou a ficar constrangido com o Lula, tão amoroso, abraçando ele lá em Moscou, né? Para você ver que sim, o Lula tem lado nessa guerra, está do lado errado, né? E a OTAN tem razão em punir o Brasil. E aí você pode falar assim, ah, mas e a Índia e a China? Pois é, a Índia, ela está reclamando de padrão duplo, porque segundo ela, tem países europeus que também compram óleo da Rússia, e é verdade. Porém, a Europa tem feito limitações nessas compras e tem propostas para acabar totalmente com a compra de gás e óleo da Rússia por países europeus. Ainda tem a Hungria do Orbán, a Eslováquia do Fico e outros países que continuam lambendo o saco do Putin e comprando o petróleo deles. Mas a Europa está tratando disso também da forma adequada. Esses países arriscam até saírem da União Europeia por conta disso, né? Enfim, mas no final das contas a Rússia diz que pode substituir o óleo russo se realmente as sanções forem impostas. Então, lá na Índia, o pessoal já está vendo que, olha só, se a OTAN colocar mesmo essa tarifa de 100%, a gente vai comprar petróleo em outro lugar e não vai ter problema nenhum e coisa e tal. É lógico que eles vão pagar mais caro pelo petróleo, é lógico que o Brasil vai ter que pagar mais caro pelo óleo diesel aqui, mas pelo menos não vai ser óleo diesel sujo de sangue, não vai ser essa coisa terrível, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato. Esse movimento dos Estados Unidos é muito importante porque, de novo, o Trump está comprando uma briga com o Brasil. E é lógico que o Brasil vai querer o apoio da esquerda europeia, mesmo da esquerda americana. Mas tem uma forma muito fácil de colocar o Brasil contra a esquerda europeia e a esquerda americana, que é a questão da Ucrânia. A esquerda europeia e a esquerda americana são absolutamente contra a Rússia e a favor da Ucrânia. E mesmo eles vão ficar sem jeito de defender o Brasil, eventualmente, nessa disputa entre Brasil e Estados Unidos, sabendo que o Lula está do lado da Rússia. Pois é exatamente isso. Então essa é a estratégia aqui. O Brasil está sendo colocado como é merecido, porque realmente, de fato, o Brasil tem se posicionado do lado da Rússia. No governo Bolsonaro já ficou um pouquinho do lado da Rússia, eu já critiquei o Bolsonaro pra caramba por conta disso. Ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Se você precisa de fertilizante sujo de sangue, se mata, se joga no campo e fertiliza você mesmo o campo. Não vai matar os ucranianos para isso. Ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Critiquei muito o Bolsonaro e continuo criticando ele nesse ponto. Agora, o Lula é muito pior. Eu falei isso antes das eleições. E repito agora, o Lula é alinhamento automático com a Rússia. É muito pior que o Bolsonaro nesse caso, né? Outro ponto aqui, ó. Os Estados Unidos estão considerando sanções militares contra o Brasil, especificamente no setor de aviação. Para quem não sabe, toda a aeronáutica brasileira é padrão americano. Ela está agora comprando o Gripen da Suécia, que, olha só, tem um monte de componente americano. Então, se os Estados Unidos quiser, ele simplesmente acaba com toda a Força Aérea Brasileira em um dia com essas sanções. Mais do que isso, a Embraer é uma grande exportadora de aviões militares, né? Tem conseguido muito sucesso vendendo alguns aviões militares de carga e coisa e tal. Nada muito sofisticado, mas são bons aviões, o pessoal gosta dos aviões da Embraer. Adivinha? Usam um monte de peças americanas também que podem entrar nessas sanções. Ou seja, esse ódio do Lula pelo Bolsonaro, esse ódio do Alexandre de Moraes pelo Bolsonaro está jogando o Brasil no eixo do mal, no meio do eixo do mal. E como eu falei para vocês, a estratégia está muito clara aqui. O Lula está achando que vai ter apoio na Europa, que vai ter apoio nos esquerdistas americanos. Não vai, porque tem esse outro aspecto do antissemitismo dele, né? O Lula apoiou demais a questão dos terroristas lá do Hamas e coisa e tal. Veja, tem países na Europa que também criticam Israel, mas nenhum chegou no nível de virulência que o Lula fala de dizer que Israel está fazendo um genocídio, não sei o que lá. Mais uma vez, esse movimento todo aqui vai expulsar o Brasil do Ocidente, vai colocar o Brasil totalmente isolado, a menos que o pessoal reverta curso rapidamente. Está bem clara a estratégia americana nesse caso aqui. O Lula está ferrado com isso. Se ele acha que ele pode cantar de galo aqui, meu amigo, a única maneira que ele vai ter de cantar de galo é se a gente se associar, virar uma Venezuela. Existe esse risco, não vou enganar vocês não. Então, é isso daí, o Lula pode se preparar. Essa ofensiva não vai ser só Estados Unidos não, vai ser Estados Unidos e Europa, vai ser a OTAN inteira contra o Brasil. Se o Lula e o Alexandre de Moraes estão achando que vão conseguir a simpatia dos democratas americanos e da esquerda europeia, se preparem. Isso daqui, ó, é a chave para acabar com essa pretensão de vocês.